planejamento tributário, mais uma aula, professor Max. Hoje estamos no assunto de número 4, estamos chegando na metade da nossa caminhada aí, galerinha. E hoje vamos falar um pouco sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, esse recolhimento tão importante para a organização, que ela precisa decidir a respeito do regime tributário que ela vai utilizar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho a respeito desses regimes tributários. Então, nós vamos explicar o conceito tributário do imposto de renda, reconhecer os regimes tributários para apurar esse imposto dentro de cada um dos regimes que existem, identificar as mudanças, novas sistemáticas que envolvem essa tributação. As leis tributárias e contábeis estão em constante alteração, evoluem de acordo com a necessidade da sociedade e necessidade do país. Elas têm que se adequar à nova realidade das organizações que passam por um avanço tecnológico muito grande, mudanças muito grandes. Então, a gente vai entender o imposto de renda da pessoa jurídica sob o ponto de vista do fato gerador e dos regimes tributários. Fato gerador e regimes tributários. Para começar, o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica. O que é fato gerador? É a situação que, quando ela ocorre, o contribuinte precisa pagar aquele imposto. É a situação que gera a incidência do imposto. O nome é fato gerador. Qual é o fato gerador do IPTU? Ter uma propriedade territorial, um terreno, uma casa, um apartamento. Qual o fato gerador do IPVA? A compra de um veículo automotivo. Tem que pagar o IPVA. Isso é fato gerador. Qual é o fato gerador do ICMS? A circulação de mercadorias e serviços. Circulou, atravessou o estado, tem que pagar, atravessou de um estado para o outro, tem que pagar o ICMS. E assim vai. Então, fato gerador é a situação que, quando ela ocorre, haverá a incidência do imposto e a aplicação da alíquota, recolhimento do imposto e toda essa sequência aí. No caso do imposto de renda da pessoa jurídica, é a aquisição de disponibilidade econômica ou de renda. Entrou dinheiro, tem que pagar o imposto de renda. Proventos de qualquer natureza, tem que pagar o imposto de renda. O conceito de renda abrange qualquer acréscimo patrimonial oriundo do trabalho ou investimentos em capital. Então, numa empresa, por exemplo, o que gera renda? Primeiro, a atividade econômica. Como que a empresa gera renda pela atividade econômica? Vendendo bens e serviços. Ela oferece bens e serviços, aquilo gera uma renda, ela vai deduzir da receita, do total de entradas, vai deduzir os impostos que ela já pagou, as devoluções, deduções, né? Perdas, quebras, furtos, essas coisas, o custo das mercadorias, as despesas operacionais e ela vai chegar no seu lucro operacional. Esse lucro é a renda. Em cima dessa renda é calculado o imposto de renda da pessoa jurídica. E a outra forma dela gerar renda é por investimentos financeiros. Vejam que há uma diferença entre econômico e financeiro. Econômico é a troca de bens e serviços por dinheiro, ou a troca de dinheiro por bens e serviços. Financeiro é o dinheiro gerando dinheiro. Então, se a empresa pega o capital, coloca no investimento, e esse capital gera renda, gera receita, em cima dessa renda também há a cobrança do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, esse é o fato gerador do imposto de renda. O que é disponibilidade econômica ou jurídica? É a obtenção de valores acumulados de bens e de outros valores por meio de títulos de crédito ou de qualquer outra forma, passíveis de serem convertidos em moeda corrente. Esse ativo pode se tornar moeda corrente para fins de fato gerador do imposto de renda, ocorre no sentido da aquisição da renda e não na probabilidade, mas na aquisição. Então não é por competência, é por o dinheiro gerado de fato, mesmo que se trate do parecer de um juiz, não importa. Quando o dinheiro está na mão, é que ele vai ser renda. Então, para não esquecer, o fato gerador do imposto de renda da pessoa jurídica é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza. Fechou? Fato gerador do imposto de renda. Agora, quais são os regimes tributários para a apuração do imposto de renda? Vamos lá. Tanto o IRPJ, imposto de renda da pessoa jurídica, quanto a CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, tem 3 modalidades de tributação. Existe uma outra modalidade, uma 4ª modalidade, que não entra aqui por uma razão específica. Estamos falando do Simples Nacional. O Simples Nacional também é um regime tributário, ele é utilizado para microempreendedores individuais, microempresários que têm um faturamento até determinado teto, que todos os anos vai mudar esse teto. Esse regime tributário do Simples Nacional não entrou nessa aula por quê? Porque essas pessoas que têm essa receita bruta até esse teto, faturamento até esse teto, pagam uma taxa única mensal, que corresponde ao seu MEI, e que corresponde ao Simples Nacional, e que já caracteriza toda a cobrança de impostos, toda a tributação. E só vai haver alguma outra tributação se passar do teto do MEI. Aí tem várias disposições legais para resolver isso daí. Por isso que o estudo sobre o Simples Nacional não entrou aqui. Aqui entrou o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Esse último a gente fala pouco, né? Esse é arbitrário, é o governo que vai tratar dele. Então, o lucro arbitrado a gente fala pouquinho. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles aqui. Começar pelo lucro real. Lucro real é a regra geral para a apuração de tributos, tanto do imposto de renda de pessoa jurídica, quanto da contribuição social sobre o lucro líquido. Ele é fácil de entender e mais complexo de realizar. Por que ele é fácil de entender? Porque é simples. Eu pego o lucro que a empresa teve e vou tributar em cima desse lucro. Então, o conceito é simples. A aplicação do conceito não é tão simples assim. Ele vai ser ajustado pelas adições, exclusões e compensações. Então, tem o lucro real da organização, mas aí tem aquilo que tem que ser adicionado, aquilo que tem que ser excluído, aquilo que tem que ser compensado. Isso é feito através do LALUR, que é o livro de apuração de lucros reais. É nele que tem todas as informações a respeito da apuração, receitas que o fisco não permitiu tributar, despesas que o fisco não permitiu deduzir e as compensações que tratam dos prejuízos fiscais. As alíquotas do lucro real são de 15% para o imposto de renda de pessoa jurídica, para empresas que têm até 20 mil de lucro mensal. Aqui, passar disso, tem um acréscimo de 10% sobre o valor que excede os 20 mil. A contribuição social sobre o lucro líquido para o lucro real é de 9%, de 9% a 12%, vai depender da situação, né? Tem uma tabelinha aí, a gente fala disso na próxima aula. O PIS geralmente é de 1,65%, o COFINS é de 7,6%, no entanto, depende da atividade econômica, pode ter uma mudançazinha aí nesses dois, mas isso é assunto para uma outra aula. Algumas vantagens de tributar pelo lucro real, geralmente quem opta por isso são grandes empresas com grande faturamento, é que a cobrança ela é justa. A tributação é completamente justa, tudo é feito de acordo com os resultados que a empresa apresenta naquele período. Quanto maior o lucro, maior o imposto cobrado. Se for negativo, se a empresa tiver prejuízo, ela vai ser isenta de pagar o tributo. Então, isso é uma vantagem do lucro real. Outra coisa, a empresa que tributa pelo lucro real, ela tem créditos oriundos do PIS e do COFINS. Ou seja, o valor que é pago de PIS e de COFINS antes da tributação do imposto de renda, ela vai ter um crédito para deduzir o seu imposto de renda na hora de fazer a arrecadação desse valor. Outra coisa, permite planejamento tributário. A empresa tem maior liberdade para planejar a sua tributação, já que não vai presumir ou arbitrar um lucro para ela. Ela tem a opção de apurar o lucro em diferentes períodos além disso. Ela pode, inclusive, fazer uma provisão mensal, ela pode fazer uma arrecadação trimestral, ela pode fazer isso anualmente, segundo a sua própria necessidade.
Então, o lucro real acaba dando mais vantagens para a empresa nesse sentido. Na verdade, os três regimes tributários, o simples nacional, o presumido e o real, eles têm as suas vantagens, cada um para um tipo específico de empresa. O arbitrado não. Esse é quando acontece algum problema na organização. Aí vem o lucro presumido. Então, como o nome diz, lucro presumido é algo que você presume. É uma forma de tributação simplificada que determina uma base de cálculo. O que é a base de cálculo? Eu falei o que é fato gerador, que é a situação que faz com que incida o imposto. Eu falei o que é alíquota, que é o percentual que se paga de imposto. O que é base de cálculo? É o valor sobre o qual o imposto vai incidir. Então, você não paga o imposto sobre tudo que entrou na empresa. Você também não paga sobre só o que sobrou. Você paga sobre o quê? Esse o quê se chama base de cálculo. Então, no caso do lucro presumido, determina uma base de cálculo sobre um lucro que houve uma presunção de lucro, né, uma estimativa de lucro baseada em anos calendário anteriores, que chegou até aquele valor, em vez de considerar o lucro real da organização. Então, as empresas que optam pelo lucro presumido também têm um teto, mais alto que o Simples Nacional, é evidente, mas tem um teto também, e geralmente presume aí de 1,5%, 1,6% até 36% desse lucro como base de cálculo. Então, bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, caixas econômicas, empresas cooperativas de crédito, empresas de crédito imobiliário, de financiamento, de investimento, corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, de câmbio, empresas de arrendamento mercantil, empresa de seguro e previdência privada, prestação de serviços em geral, podem optar pelo lucro presumido. A alíquota do lucro presumido, imposto de renda é 15%, se passar de 20 mil, mais 10%, contribuição social sobre o lucro líquido, 9%, ambas as alíquotas sobre a base de cálculo. Então, primeiro vai lá para os 32% ou 12%, enfim, depois para a aplicação da alíquota. Como que se calcula o lucro presumido? Primeira coisa, qual vai ser a base de cálculo? Então, tá aí, ó, por tipo de empresa. Uma empresa de prestação de serviço, por exemplo, 32% do faturamento dos calendários anteriores vai ser o lucro presumido, vai ser a base de cálculo para a cobrança da alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. O primeiro passo é identificar a base de cálculo. Então está lá um exemplo. Ó. Uma empresa de prestação de serviço, você olha para a tabela, é 32%. O faturamento foi de 93.750, 32% desse valor que dá 30 mil. O lucro que se presume da empresa, o que vai ser a base de cálculo, é 30 mil, baseado nos calendários anteriores. Segundo passo, aplicar as alíquotas. 15% para o imposto de renda, mais os 10% sobre o que passou de 20 mil, e a 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido. Falando só do imposto de renda, está aí, ó. 30 mil vezes 15%, 4,5%, mais 10% sobre o que passou dos 20 mil, mais R$1.000, 5.500 é o valor do imposto de renda. Fácil desse jeito. E para fechar nosso papo, o lucro arbitrado. O lucro arbitrado é quando acontece alguma situação que não permitiu calcular os valores reais da empresa pelo lucro real ou pelo presumido. Aí o governo será arbitrário em colocar qual é o lucro da empresa. Quando tem alguma inconsistência, alguma aparente fraude, ou até mesmo uma fraude mesmo, será arbitrado um lucro para a empresa. O governo será arbitrário, vai colocar aquele valor, aí tem toda uma legislação para tratar a respeito desse assunto. É claro que a empresa pode ser bastante prejudicada nisso, ela só vai cair na situação do lucro arbitrado se ela, de fato, não cumpriu obrigações acessórias fundamentais. E, para fechar, sobre o tema regimes de tributação,
Em caso de extravio de documento, sonegação fiscal ou ausência da presteza nas informações contábeis apresentadas pela empresa, o fisco obrigatoriamente será arbitrário. Adotará o regime do lucro arbitrado. É isso aí e eu te espero na próxima. Valeu!